Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a essa incrível aula de literatura. Eu sou Paulo Anderson e estarei falando para vocês um pouquinho sobre o humanismo. Vamos então começar entendendo esse contexto histórico, ver o que se produziu, quem foi esse homem e o que ele escreveu literariamente. O período marca entre o século XIV, no final da Idade Média, lá na Itália. Foi um período de transição entre o trovadorismo e o classicismo, onde vai aí antecipar coisas ao Renascimento e vinculá-las à Idade Média. Agora, Paulo, por que esse contexto ele é tão importante? Vou dizer para vocês. Com o feudalismo, nas áreas mais distantes, a sociedade ela começou a se organizar de uma maneira diferente. As pessoas começaram a construir casas e pequenas cidades medievais muradas. Cidades na Itália como Siena, Verona, você vê todas essas cidades medievais com muros muito altos. Mais tarde, elas passaram a ser chamadas de burgos, e quem morava nos burgos era a burguesia. E com a formação dessa burguesia, mudou-se todo o sistema lá do feudalismo, que era a base de troca, onde as pessoas trocavam seus produtos. A partir de agora, vai predominar aí o comércio, e com o comércio, a moeda. E com o surgimento da moeda, mudou-se toda aquela sociedade. Nesse sentido, gera o acúmulo do capital. A partir de agora, o burguês passa a pensar em si, a investir em si, ou seja, aumentando o individualismo. Com isso, a gente vai passar a chamar de antropocentrismo. Esse prefixo aqui, antropo, significa homem, o homem pensando em si, o humanismo. Então, se antes a gente tinha o teocentrismo, Deus como centro de tudo, aqui passa a ser o homem como centro de tudo. Portanto, se desvincula essa ideia de um Deus temeroso. Então o homem ele passa agora a investir em si, a pensar em si, formando um homem mais racional e crítico, entendendo tudo aquilo que está ao seu redor. É nessa época que Galileu Galilei ele prova a sua teoria, que o Sol é o centro do universo e não a Terra como a gente acreditava antes. Olha aí que avanço! Beleza, agora que você já entendeu sobre o contexto histórico, vamos falar um pouquinho sobre a produção literária, quais são os textos e os autores que fizeram parte desse movimento. Vamos ter a participação da Roberta, o Eduardo e a Tamires. Nessa literatura escrita temos dois tipos de poesia. Essa poesia que é de Palaciano e as crônicas de Fernão Lopes, que ele descrevia a vida do nobre. Um autor essencial para entendermos o humanismo é o Gil Vicente. Nós vamos estudar o gênero dramático, ou seja, peça teatral, ainda vinculado com a tradição oral, como as poesias que eram cantadas antigamente a público. Gil Vicente soube fazer teatro como ninguém. Ele trouxe duas novas modalidades, o auto e a farsa. O auto são peças teatrais com temáticas religiosas e a farsa com críticas à sociedade. O que das peças de Vicente é que ele aborda a crítica com humor, mostrando essa perspectiva racionalista de que o homem entende a sociedade. Ele ficou famoso e conhecido com a trilogia das barcas, o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória. Essas são as mais conhecidas, ou seja, já tem esse momento racional, mantendo a tradição humanista. Crítica de costume você tem como exemplo Inês Pereira. Enfim, Gil Vicente ele foi uma figura muito importante em Portugal nesse momento de transição do humanismo ao renascimento. Então o humanismo é isso, gente. A presença do antropocentrismo, o homem ele é muito mais racional e utiliza por meio de textos para criticar a sua sociedade. Então é isso. Se você conseguiu aprender todos esses conceitos, você vai gabaritar aí qualquer cristão que venha falando isso. Pelo contrário, reveja o vídeo ou então vá ler um livro.